E a gente está com essa série, Caminhar em Paz, e a caminhada exige um esforço nosso, e a gente caminha, e depois vai caminhar mais, e vai caminhar mais. A gente não vai desistir, amém? A gente vai continuar caminhando, porque existe uma caminhada e é uma proposta de Deus para a nossa vida. Ele não fala para você, fique parado aí. Não. Ele diz assim, ele falou isso lá em Êxodo, falou assim, ó, a ordem é para marchar, creia no milagre. E o povo creu no milagre, caminhou e o mar se abriu. Então, creia que o mar vai se abrir para você. Hoje, amanhã e depois. A gente falou sobre a gente dizer para o monte, erga-se e lance no mar, a gente fala para o monte mesmo, sai fora. Sei de onde tu vem, sai fora. E ele sai fora. Amém? Então, tá bom. Eu quero que peça a vocês que abram a Bíblia de vocês no livro de Jeremias, no capítulo 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou chegando. Então tá. Jeremias 33, 3. Esforça-te, chegue, hein? Vamos lá, vamos lá. Jeremias 33, 3, no versículo 3. Um versículo bem conhecido pela igreja. E está dizendo assim, na minha versão. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E pegando esse versículo específico, a gente dá uma espremida nele, para tirar o sumo desse versículo para as nossas vidas. A gente começa a entrar nesse versículo, ouvindo a voz do Senhor no nosso coração. Invoca-me. E quem diz isso é o Deus, que criou o céu e a terra e todo o universo, que nos criou e nos ama, e Ele define alguma coisa como grande. Então, se a gente começar a imaginar o tamanho do nosso Deus, a gente não vai conseguir medir o tamanho dele. Amém? Não consegue medir o tamanho de Deus. E Ele criou o céu e a terra e o universo e criou a gente. E esse mesmo Deus define algo como grande. Então, é algo grande. Não foi eu que defini algo grande, nem você. Foi Deus. Olha, invoca-me, clama a mim, e eu vou te responder. Coisas grandes. Amém? Ele está dizendo assim, olha, estou aqui à disposição. Você me busca e eu vou te responder. Eu vou te revelar coisas grandes. E ele continua dizendo, ocultas. É assim? Na minha versão está assim, ó. Invoca-me, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ele está dizendo assim, para mim e para você, estão ocultas, hein? Você ainda não encontrou, estão ocultas. E ele termina dizendo assim, você não sabe. E a gente pega, vamos espremer mais um pouquinho esse versículo. Olha, eu sou o Deus que te criou e te ama. Eu estou disponível para você. Eu vou te dizer coisas grandes. Estão escondidas de você. Você não encontrou ainda. E você não sabe. Ele continua dizendo, estou disponível. Esse é o nosso Pai. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Algumas vezes na nossa caminhada, alguns com mais tempo do que eu, outros com menos tempo do que eu, mas o parâmetro não é tempo, não. Esse não é o parâmetro que a gente vai falar hoje, não. A gente vai falar sobre o fato de que Deus está disponível e algumas vezes na nossa caminhada, seja ela curta ou longa, a gente acaba se acostumando com o dia. Acostuma, é mais um dia. E é disso que a gente tem que fugir. Que o dia seja mais um dia qualquer que eu vivi, amanhã vou viver um outro dia, um dia qualquer. Um dia que eu acordo, eu oro, vou ler a Bíblia, faço meu devocional, e aí você diz assim, eu sou evangélico, eu leio a Bíblia, eu tenho uma igreja legal, confortável, que tem um ar-condicionado que funciona, gela mais do lado esquerdo do que do lado direito, e normalmente eu fico no lado direito. Eu tenho irmãos que são amáveis, eu gosto deles. No dia da semente, no dia lá da ceia, é uma alegria, a gente se abraça.
A gente convive muito bem. Eu fico vivo a paz naquela igreja. Aí, se eu morrer, eu vou para o céu. Você tem a convicção disso? Não é sobre isso que a gente vai falar, sobre as nossas convicções. A gente vai falar sobre quando Deus nos diz que está disponível e o quanto a gente busca Ele. E o quanto eu clamo a Ele. O quanto eu invoco a Ele. O quanto eu tenho consciência do que eu sei. Quando Ele me diz que tem coisas que são grandes, que Ele quer me revelar, qual é a consciência que eu tenho disso? Ele já me revelou as coisas grandes? Se não revelou, eu quero. Ele está dizendo que estão ocultas. Se estão ocultas, eu não tomei conhecimento ainda. Ele está dizendo que eu não sei. Então, eu não sei. Porque ele não mente. E é em cima disso, desse verso, que a gente precisa refletir sobre o tipo de dia que a gente está vivendo. Quando a gente tem um Pai disponível, com coisas grandes para serem reveladas, que estão escondidas ou estão ocultas da gente, e a gente não sabe. E a gente começa a refletir sobre que dia eu estou vivendo. E como vou viver o próximo dia, que é segunda-feira, e o próximo, que é terça, e assim sucessivamente. De que forma eu estou tomando posse daquilo que está disponível para mim no meu Pai? É uma reflexão que a gente precisa saber. Olha, eu concluí que é a sua conclusão com o Espírito Santo. Não sei me dizer. Mas tem algo que precisa ser feito. Quando temos um Pai que nos ama, disponível, querendo nos falar. Nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que a gente está vivendo. Porque vocês sabem no coração de vocês que ainda é pouco. Embora, se a gente morrer agora, a gente vá para o céu. Isso é muito grande. Mas é pouco para aquilo que Ele tem para nos revelar, amém? É pouco, é pouco. E por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com o viver a profundidade do amor que Jesus nos deu. A profundidade. Algumas pessoas se satisfazem com o raso, e eu respeito. Algumas pessoas se satisfazem com o raso e às vezes não querem nem ouvir falar sobre o fundo. Se irritam. E aí coloca um carimbo dizendo assim, tá bitolado, só fala disso. Ou então diz que é legalismo. A obediência virou legalismo agora para muita gente. Isso é legalismo. Para que isso? Eu vivo na graça. Eu vivo na graça. E aí, vivendo na graça, fica no raso. O raso tem vida também, gente. Mas uma vida rasa. E o profundo tem vida. Vida no profundo. E esse verso fala sobre a profundidade de Deus. Eu te revelo coisas que você não sabe, que estão ocultas, mas você precisa clamar a mim. E de que forma a gente está clamando a Deus? Que tipo de atitude e comportamento eu tenho tido diariamente com Deus? Eu tenho mesmo invocado Deus? Eu tenho mesmo clamado a Deus? Eu tenho mesmo buscado a Deus com intensidade? Tenho. Isso é uma pergunta retórica, tá? Tenho. Será que o meu dia eu preencho com a minha busca constante a Ele? Pastor, isso é muito pesado para mim. Não é não, gente. Eu estou dizendo para você que a oportunidade ainda está aí, diante de ti. É uma palavra leve para você e para mim. Diante de ti está descortinado um vivo e novo caminho. Caminho. Perseverança. Constância. Um tempo desse, eu e a Cláudia fizemos a série da conexão, e a gente falou sobre constância. E a constância tem a ver com devoção. Quem é o meu Pai? A gente já falou sobre isso em outras mensagens aqui, mas a minha devoção a Ele, como está? A gente vai, depois dessa introdução, a gente vai
Vá um pouco mais na frente. A busca constante do algo mais em Deus diariamente te coloca como definição em uma vida de devoção. E essa é a vida necessária. Precisamos de uma vida de devoção. Precisamos. Igreja, precisamos de uma vida de devoção. A devoção cristã é a maneira pela qual refletimos e vivenciamos a nossa fé em Deus. Refletimos e vivenciamos a nossa fé em Deus. Essa frase diz muita coisa para mim. Refletimos e vivenciamos a nossa fé em Deus. Se eu perguntar para todo mundo aqui, 100% vai dizer assim: eu tenho fé em Deus. Mas a sua devoção reflete a sua fé em Deus? Mais uma pergunta retórica. Não me responda. Eu digo novamente para você, existe algo disponível para você e para mim. Nós precisamos viver isso intensamente. Sair do raso, mergulhar no profundo. Eu quero mais. Eu quero mais e eu quero mais. Onde está? Eu quero mais. Em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo fala aqui para a gente o seguinte: ele está dizendo que o nosso homem exterior pode se corromper. Por que pode se corromper? Porque nós estamos expostos numa atmosfera e num regime, num sistema de coisas que são contrárias à palavra de Deus. E a gente vive nesse mundo, embora não sejamos desse mundo. Nós somos do reino celestial, amém? Somos embaixadores do reino celestial, mas estamos nesse mundo. Então, Paulo está dizendo com clareza, olha, o teu homem exterior pode se corromper, o homem exterior se corrompe. A possibilidade de corrupção existe, está sendo claro ali para a gente. Mas o nosso homem interior, não. Ele não pode desanimar. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E a renovação vem em quê? Renoveis a vossa mente. Está em Romanos 12, 2. Não se conformeis com este século. Renoveis a vossa mente, para que vocês experimentem a vontade de Deus. Vontade de Deus, o mesmo Deus que quer te dizer coisas grandes ocultas que você não sabe. O mesmo Deus. Não tem dois deuses na Bíblia, né? Um só. O mesmo que nos fala essa manhã. Amém? Então, Paulo diz que o nosso homem exterior se corrompe. Mas a gente precisa também, nos alimentando, não deixar que o nosso homem exterior se corrompa. Amém? Não. Eu sou um cidadão digno de viver, ainda que num sistema que não é de Deus, mas eu sou um homem incorrompível. O meu homem exterior e o meu homem interior caminham juntos. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque, olha, eu sou um super santo. Na igreja, o nego me olha e chega, oh, aleluia, marcha, dá pulinho, eu sou um super santo. Mas lá fora é lá fora, pastor. Lá fora é lá fora. O homem exterior está sendo mostrado na igreja e lá fora. Nos seus atos, nas suas atitudes, no seu pensamento, no seu falar, no seu agir, não é assim? Ainda que, por isso, não dizendo, pelo contrário, mesmo que o nosso homem, ainda que ele se corrompa. Um caminhar em paz depende da qualidade do relacionamento que eu tenho com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E é uma dependência. A gente precisa entender que nós dependemos. Quando a gente percebe que o Espírito Santo quer nos falar e a gente se submete à voz do Espírito Santo, a gente fica mais assertivo, amém? A gente fica mais assertivo, a gente vai acertar mais. Vamos errar? Vamos, mas menos, porque a gente se submete a Ele. A gente fez a ceia aqui, uma ceia do Filho de Jesus, falamos dele aqui, o pastor Rafael falou muito bem, inclusive, sobre o Filho. Um filho que foi entregue pelo Pai. Olha a relação. Pai, Filho, Espírito Santo.
Eu entendo que por amor foi entregue o seu Filho amado, e ele, por amor, morreu por mim e por você, e foi deixado o Espírito Santo para falar conosco e habitar em nós. Olha a relação. Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, filhos amados, habitação de Deus. Justificado pelo sacrifício de Jesus. Olha a relação. Por isso eu quero mais. Por isso eu quero mais. Um relacionamento de qualidade com Deus vai me levar a experimentar a sua presença e saber a sua vontade. A sua presença e a sua vontade. Experimentar a presença de Deus. Eu estava conversando essa semana com um rapaz, ele é dono de uma empresa ali num bairro ali. E ele falando sobre o entendimento que ele tem da Bíblia. Bem, não vai me assistir aqui, não. Se ele assistir, ele vai saber que é ele. E num bate-papo que a gente estava tendo ali, eu apresentei para ele o plano de redenção, né? Mas no bate-papo, falando sobre o café e tal, sobre o pneu, que é preto, com um buraco no meio, e por aí foi. E a gente estava falando sobre essas coisas, sobre o plano de redenção, e a gente é transformado em filhos de Deus, que tem o filho que é imaturo, né, o bebê, e tem o filho que é maduro, e por aí foi. O bate-papo foi assim, nós ficamos 2 horas. Eu tomei 1 xícara de café, tá, gente? 1 xícara, em 2 horas. Não tomei muito café, não. Mas a conclusão que ele chegou foi que ele não sabia de nada. Embora ele dissesse, não, eu creio em Deus. Eu falei, mas o que faz você acreditar que algumas pessoas vão ser arrebatadas, as outras não? Quem é que vai ser arrebatado? Ele falou assim, não, aquelas pessoas que Deus quer mesmo. Sabe o entendimento? Às vezes até mais do que alguns crentes. Ele não é crente, ele crê em um monte de coisa. Não, eu fui lá no centro e tal, e lá foi dito isso, ele foi também lá. Poxa, eu acho que... Ele quis dizer assim, a definição que ele deu. Todos os caminhos levam a Deus. Foi mais ou menos o que ele quis dizer. E muita gente pensa assim. Mas a gente está aqui para dizer que não, amém? Na palavra. Porque essas pessoas até vão se render a Cristo, eu creio, no nome de Jesus. Mas não podem ficar no raso, porque tem mais. Você entende o transporte dessa pessoa que acha que todo caminho leva a Deus, aí ele vem, se rende a Jesus Cristo, e aqui ele fica com um bebê espiritual, um filho de Deus, se morrer vai para o céu, lê a Bíblia, vai para o culto, bate palma, chora na hora do louvor, fala assim, hoje aquele louvor mexeu comigo. Mas é pouco. É pouco. E a gente não pode viver desse pouco. Ele vai sair daqui, não conhece, ele acha que todos os caminhos levam a Deus. Ele vai se render a Cristo, não demora muito, eu creio. Não demora. Vai se render. Mas eu vou chamá-lo para mergulhar. Eu vou estar com ele. Escuta aqui, cara. Está vendo essa pessoa que você se rendeu? Ele tem umas coisas para te dizer. Vamos lá, vamos embora. Ele vai dizer, vamos embora. E ele vai mergulhar, e vai mergulhar, e vai mergulhar. E vai receber as coisas ocultas e grandes que Deus prometeu na palavra. Porque Ele quis. Porque nós queremos, amém? Nós queremos mais de Deus. Nós não queremos o raso mais, nós queremos o profundo de Deus. Porque é ali que tem as revelações que precisamos para as nossas vidas. Para revelar para outros que estão aí perdidos. Não conhecem nada. Acham que estão vivos e que estão agradando a Deus e que quando morrer vão para o céu. Mas não vão. A palavra diz que não vão. Precisam se render a Cristo. Se tornar uma nova criatura. Ser verdadeiro filho de Deus. E aí sim, morre e vai para o céu. E a gente vê, às vezes, sepultamentos de pessoas conhecidas aí. Não, ele está lá em cima. Ele está agora olhando por mim. Tá. Aí você olha assim, à luz da palavra, por que ela diz que essa pessoa está lá em cima, que está no céu? Por quê? Qual o conhecimento que essa pessoa está dando essa entrevista aí, está dizendo assim, olha, agora ele está lá em cima, agora ele encontrou, sei lá, fulano, cicano e beltrano estão lá em cima, tocando a música, não sei de quê. A gente escuta isso na TV, na rádio, por aí afora, todo mundo acredita que morreu é uma coisa tão profunda,
Morrer é uma coisa tão profunda, tão triste, tão amargurante, se é que eu posso falar, que vai para o céu, porque morreu. Morreu é uma passagem de redenção. Se morreu, é porque vai para o céu estar com Deus. E não é nada disso, a gente sabe disso. Então, essas pessoas estão aí fora, já estou eu falando uma palavra evangelística aqui, estão aí fora, acham que a morte é tão profunda, sacrificial, tem redenção, que nos leva para Deus. E não é isso que a Bíblia diz. Vocês entendem isso, né? Então, essa pessoa vai se render a Cristo, estou falando de novo, vai se render a Cristo, vai se tornar o Filho de Deus e vai mergulhar. Amém? No profundo de Deus. Jeremias 24:7. Dar-lhe-eis coração para que me conheça, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Eu não estou dizendo que nós não nos voltamos para Deus de todo o nosso coração. Eu estou dizendo que todo o coração é devoção. Uma vida de devoção. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Todos os caminhos. Alguns caminhos, eu faço isso, né? Muito. Fazia isso muito. Hoje faço um pouco. Algumas vezes eu acho que eu não preciso falar com Deus para decidir alguma coisa. Sou convidado a decidir. Sou só eu? Todo dia é convidado a decidir algo que... o que é isso? Se eu vou comprar o desinfetante C ou B, ou sei lá o que, o creme dental, antigamente era só Colinos e Colgate no meu tempo. Não tinha dúvida. Agora não, agora é Light, do Slave do Slightly. Aí você fica 3 dias escolhendo o creme dental. Não é assim? 3 dias, depois tem um arroz não sei o quê, depois tem o sabão, o sabonete, sei que é lá, o papel higiênico. Olha, aquele que faz aquilo, mas não aquilo outro. Tem o outro que faz aquilo e você fica tempo escolhendo. A gente precisa do Espírito Santo até para escolher o papel higiênico. Vocês estão entendendo? Porque é verdade. As nossas escolhas precisam ser baseadas no Espírito Santo. Até na escolha nas mínimas coisas, gente. Que isso? Eu sei escolher. Dependa do Espírito Santo. Até para o sabonete, que era o Febo, Sérgio, lembra do Febo? Aquele preto. Uma delícia. Você entrava lá na esquina, a pessoa já sentia o cheiro de Febo. Aí tirava a onda, né? Porque Febo poucos tinham condições de comprar. Quem comprava Febo, porque recebeu o pagamento hoje, com dinheiro, comprou 2 sabonetes Febo. E saía, fazia assim, o cheirão ficar, sabonete. Agora acho que é mancada agora, não sei, Sérgio. Acho que é mancada, mas eu uso. Sabonete Febo preto, tá, gente? É aquele sabonete preto. Conhece, Sandra, esse sabonete? O Alec conhece. O sabonete Febo preto. Mas uma infinidade de sabonetes, de creme dental, de tantas coisas. Temos que escolher aí. Agora, ela faz compras lá em casa, né? Ela me pede para comprar. Eu vou na direção do Espírito, filho. E vamos embora. Tadinho, o Espírito Santo assim, ó. Vamos puxar a orelha dele em casa, olha lá ele. Chega em casa, puxa a minha orelha, porque eu comprei o feijão que deram 3 dias para cozinhar. O Espírito Santo rindo de mim, talvez. Vou pegar aquele feijão, está lascado, vamos puxar a orelha dele. Nas mínimas coisas, gente, que eu estou falando. Dependência de Deus, para escolher, para definir, para decidir. Até no sabonete. Ela não brigou comigo, mas puxou a minha orelha. E deu para eu comer, hein? Fiquei com dor na boca.
O feijão, preço, que é uma delícia o preço. 2 horas para cozinhar. Enfim. Então, gente, nas mínimas coisas, precisamos do Espírito Santo para nos direcionar. Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Me ajuda aí, Gui. Não está passando, não. Por favor. Foi, Em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Aí alguns confundem, quando eu morrer, eu vou entrar na vida eterna. Já começou na vida eterna. Por quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É a vida eterna que a gente está vivendo. E agora a gente precisa conhecer. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Está falando, vocês sabem, de Salomão. Salomão imerso no ensino do seu pai sobre devoção a Deus. O próprio Davi ensinando ao seu filho, falando das coisas de Deus, dizendo para Salomão como ele deveria se portar, como ele deveria buscar a Deus, buscar a presença de Deus, ser ensinado por Deus, agir conforme Deus queria. Salomão, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram. Mundo exterior foi pervertido. A Bíblia nos fala sobre isso, nos adverte sobre isso. A perversão, sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A única forma da gente filtrar e se opor a essas coisas é no profundo de Deus. Quanto mais profundo de Deus eu estou, mais eu consigo me opor a esses convites. Amém? Quanto mais profundo eu estou, mais eu me oponho. Mais na filtragem que eu faço, isso aqui não vem dele. Porque é o profundo que está sendo revelado a mim. Eu saí do raso, eu mergulhei, e lá vieram as propostas, e isso aqui não dá, isso aqui não é para mim, isso aqui não é de Deus. E eu vou caminhando e dizendo que não, porque eu me aprofundei no conhecimento de Deus. E Ele me disse coisas. E eu consigo hoje identificar aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Já velho, Salomão, caiu. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Falando de coração, fidelidade. Como fora o de Davi, seu pai. Davi deu umas vaciladas, a gente sabe disso. Mas ele se voltava para Deus rápido em arrependimento. Ele era rápido. Um homem segundo o coração de Deus. Assim que devemos ser. Eu falei na semana passada sobre a gente estacionar num erro, num pecado que a gente cometa, um erro do alvo, a gente se pega e fica preso ali. E aí, Davi, não, errei. Pai, me arrependo. Está perdoado, meu filho, vamos embora, vem comigo. É assim que nosso Deus faz. Mas, primeiro, precisamos perceber o que é o que não é de Deus. E essa percepção só o Espírito Santo nos dá. No profundo. Cada vez mais fundo, para que a gente não sucumba assim. Salomão, hein? Cheio dos negócios, filho de Davi, caiu. E aí a gente vai entrar especificamente em devoção. Primeiro, para caminhar em paz eu preciso de devoção. E a devoção que eu digo tem ferramentas para isso. Alguns já praticam, né? A oração, a leitura da Bíblia, e por aí vai. Comunhão, jejum. Isso aí, boa resposta.
Devoção não é somente um desejo. Não é somente um desejo. Devoção é um envolvimento pessoal por completo, com o propósito de ser amado e responder a esse amor. Propósito de ser amado e responder a esse amor. Existe uma resposta para esse amor. E eu falei no início, a gente acorda e dorme vendo um dia como qualquer outro. Responder, nós precisamos responder a esse amor. Aquele amor, sabe, que foi entregue lá na cruz, eu preciso responder com o entendimento desse amor. E é um envolvimento, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu entendi o que Deus fez. Enviou o seu Filho amado, e Ele morreu por mim. Eu sou hoje a habitação do Espírito Santo. Eu respondo a esse amor por consciência, um posicionamento pessoal, individual e pessoal. Amém? Amém. Amém. É pessoal e intencional. Vontade, pensamentos, atenção não dividida. Atenção não dividida, e eu vou falar na prática, vou ler sobre Jeremias 33. O pastor falou que o versículo 3 é um verso que todo crente sabe, então eu vou estudar. E bota o celular do lado, né? Você vai no Google de vez em quando. Fulano de tal se separou de fulana, gente. Saiu aqui agora. Quem traiu quem? Rapidinho. Jeremias, segura um pouquinho aqui. Não precisa, sem atenção dividida, gente. O fulano se separou, vamos orar por eles. Mas agora é Jeremias 33, amém? Ali, atenção, eu me propus a estudar esse capítulo aqui. Fulano se separou e quem traiu foi ela. Espera aí, traiu com quem? Aonde foi? Será que tem muito tempo? Ó. E o quem sabia? Mas fulano de tal é tão bonzinho. Espera aí que eu vou ver. De onde é? Foi no jornal não sei de quê, foi na televisão tal. E nas redes sociais, como é que estão? Aí começa. Jeremias está esquecido. Jeremias está lá te olhando. 33, capítulo 33. Espera aí, Jeremias. Depois de conversa. Atenção não dividida, vontade, pensamentos. Eu vou aprender, eu vou mergulhar no profundo. Não importa quem se separou, eu vou orar por quem se separou para que isso reconcilie. Mas agora, eu vou em Jeremias 33. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo também falando sobre isso. A gente falou de Salomão e Paulo também fala sobre isso. Então, o nosso dia, que é acordar, dormir, ler a Bíblia e tal, continua nessa advertência. E a gente precisa ter cuidado, porque senão Paulo não teria dito isso. Não tem perigo nenhum, você aceitou Jesus, você é crente, está na igreja legal, você lê a Bíblia. Está dizendo isso. Receio que assim como a serpente enganou a Eva estava lá de trocando ideia com Deus, ela e Adão. Trocava ideia com Deus e tal. Veio a bichinha, nem sei se era assim que ela fazia. Não sei que forma de animal ela era, não sei mesmo. Chega aí, Eva, trocar ideia aí. Aí, Eva, quê? Uma pessoa que conversava, né, que estava lá. Adão dizia, cara, troquei uma ideia com Deus hoje, ele me falou umas coisas, Eva, vou te dizer que coisa ele me falou. Aí a Eva acho que não valorizou isso. Aí chegou e fala aí, serpente, qual é a boa de hoje? Olha, tem uma fruta ali, você vai se dar bem. É mesmo? Você vai ficar poderosona. Olha aí, já deu atenção. Abriu o ouvidinho, já trocou ideia. É assim. Aqui não. Eu sou um super crente. Comigo não. Cuidado. Pastor, que palavra dura. Não, gente. Eu vou repetir para você. Tem disponível para você algo no profundo.
Vamos para lá. Amém? Amém. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Já foi feito, está pronto, foi Jesus que fez, e é para mim e para você. Estamos lá com Ele ou não? Estamos lá com Ele, estamos em Cristo, estamos assentados, mas estamos operando agora aqui na terra. Amém? Apocalipse 5:12. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Eu não sei nada, eu quero mais. Eu não sei nada, eu quero mais, eu quero o profundo. Tem algo oculto que eu não sei. Tem algo grande que eu não sei. E eu quero. Deus me prometeu e eu quero, eu vou buscar. E eu busco na devoção. Eu vou orar e Ele vai falar comigo e vai me revelar. Eu vou jejuar e eu vou ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu me proponho a ler a Bíblia diariamente, me aprofundar no que eu estou lendo. Eu vou buscar no profundo. Eu não quero mais esse raso. Eu quero mais, eu quero mais. Aleluia. Na versão, a mensagem está assim, ó. 1 Timóteo 4, versículo 7 e 8. Exercite diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Eita, meu Deus. Exercite-se numa academia, é útil, mas a vida, está dizendo, falando da nossa igreja aí, ó. Mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar. Devoção, devocional. E eu não estou falando de você pegar uma passagem, um verso, ler, meditar. Eu estou falando de mais. Mais que isso. Ainda é pouco para mim e para você. Tem mais disponível. Eu e você queremos mais, amém? Eu quero mais. Sabe por quê? Não tem somente a ver comigo e com você. Tem a ver com os outros que vão chegar aqui. Amém? Estão ali fora agora, mas vão chegar nessa igreja e vão perguntar coisas para você e você vai dizer para ela, porque você sabe, você recebeu de Deus, porque você buscou. Senta aqui, meu irmão, você chegou agora, eu te amo em Cristo Jesus. Olha o que eu tenho para dizer para você. E você vai ler uma passagem para ele e vai dizer porquê daquela passagem. Olha, eu jejuei. Sei lá quanto tempo você jejuou, qual o período, depois a gente vê sobre isso. Eu jejuei e ali Deus me ensinou coisas, vem cá. E você pega essa pessoa e você ensina para ela. E ela aprendeu. Ela, essa pessoa que chegou, já está indo no profundo, através de você. Amém? Através de você. Chegou no raso, uma irmã chegou, parou do lado, vem aqui, meu irmão, deixa eu falar um negócio com você. Eu não estou falando de revelação não, tá, gente? Estou falando na palavra mesmo, na revelação da palavra em si, do Espírito Santo revelando, que é a palavra rema. E você vai dizer isso para o irmão e para a irmã, e ela vai no profundo através de você. Porque você recebeu, porque você buscou, não só por você, pelo outro. Eu vou repetir para você, os outros estão chegando nessa igreja. Nós precisamos estar preparados para eles. Amém? Nós vamos abraçá-los, vamos amá-los, vamos fazer cafuné, vamos fazer tudo isso no natural. Mas no espiritual nós vamos mergulhar com eles, amém? Vamos mergulhar com eles. Porque eles também serão usados. Jovens, idosos, casados, não casados, crianças, estarão aqui com a gente, no profundo. Preparem-se para isso. Está chegando o dia. Não cabe mais o raso entre a gente, não cabe mais. Chega do raso. Eles vão chegar aqui, vão mergulhar com a gente no profundo, vão sair daqui
e vão libertar toda a família deles. Você consegue crer nisso? Eles vão em centros de recuperação, eles vão em asilos, em orfanatos, nas ruas, propagando essa palavra libertadora para os outros, através de nós. Essa expectativa que precisamos ter. Chega do raso, chega de um dia igual ao outro dia. Chega disso. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aleluia. A oração pessoal, o estudo da Bíblia, a leitura espiritual, jejum, são práticas espirituais e devocionais pessoais. Precisamos fazer isso. Oração pessoal, estudo da Bíblia, leitura espiritual, jejum, são práticas espirituais e devocionais pessoais. Práticas. Não é de vez em quando, práticas. Amém? Disciplinas devocionais são a nossa resposta ao chamado de Deus em nossas vidas, para irmos mais profundo. Mais profundo. Trata-se de um chamado para ir além da vida superficial até as profundezas do Senhor. Chega da superfície. E era para você estar sorrindo agora, alegres, porque esse é um chamado espiritual para mim e para você hoje. Deus está nos chamando. Deus que está nos chamando. Era para a gente estar aqui pulando de alegria. Quem nos chama é Deus. Não é qualquer pessoa. Eu estou alegre porque Ele conta comigo. Eu vou, como é que eu faço? Vem aqui, vamos aprender mais. Como é que eu faço? Eu quero porque Deus quer que eu queira. Deus que quer. Deus que quer. Amém? Elas nos incentivam a ser resposta para o mundo oco. O mundo está oco. Eu falei com esse rapaz sobre as inúmeras pessoas que chegam nas suas casas depois de terem feito coisas que eles achavam que eram boas, satisfatórias, e chegam nas suas casas vazias. Não as casas, eles deitam um vazio. E eu falei para ele, olha, esse vazio é o espaço do Espírito Santo. Nada vai preencher. Nada vai preencher. Nem a melhor viagem. Nem o melhor jantar. Nem a pessoa mais bonita, mais cheirosa. O carro, nada vai preencher, porque esse espaço é o espaço específico do Espírito Santo. Esse espaço hoje foi preenchido pelo Espírito Santo na minha e na sua vida, amém? Mas tem mais. Tem mais. Seu propósito é a libertação da sufocante escravidão do interesse próprio e do medo. Essas pessoas, acho que a quantidade eu vou até falar tem a ver com o Reinaldo, a quantidade de drogarias que se abrem nas cidades, gente. As pessoas estão doentes, cada dia mais. A mente corrompida, não tem sucesso, não ganham likes. Ah, porque fulano falou de mim, e agora? Vazias. Existe um vazio nessas pessoas. Estão doentes, porque esse vazio não foi preenchido. E buscam coisas, lugares, pessoas para preencher esse vazio, que não vai ser preenchido. Só o Espírito Santo. E esse é o nosso papel como igreja, de tirar essas pessoas desse oco, desse vazio, dessa doença espiritual que eles estão vivendo. Eu e você. Deus conta comigo e contigo. É para dizer amém mesmo, com alegria. Somos nós. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está falando de algo dentro de você. Abre a porta e eu entro. Abre a porta que eu entro. Eu quero entrar em você.
todos vazios, caminhando como se fossem uns zumbis, procurando coisas e lugares e pessoas para serem preenchidos, não conseguem, dormem, acordam, não dormem, não acordam. Remédio, mais remédio, outra vez mais remédio. Agora eu vou para a academia, eu não estou dizendo que não precisa ir para a academia, não. Eu vou para a academia, agora eu não vou mais para a academia, agora eu vou fazer sei lá o quê. Agora não, o bom é, não consegue ser preenchido. Não conseguem. Estão indo na fonte errada, numa fonte equivocada, uma fonte que é falível. Mas nós temos a fonte infalível. Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é uma fonte infalível. Infalível. É ela que nos sustenta e precisa sustentar esses outros. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Está falando comigo e com você. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, com agradecimento. Às vezes, a gente no nosso dia a dia não dá atenção a esse verso e fica feito barata tonta. E agora? Foi dito lá na empresa que 15 vão ser demitidos. E agora? Fica firme, meu irmão. Fica firme, meu irmão. Não entra nessa batida, não, em nome de Jesus. Não entra nessa batida, não. A oração é: Pai, essa porta de emprego foi você que abriu para mim. Você me colocou lá. Só você pode me tirar. E você deita e descansa e dorme. Obrigado pela porta de emprego, Pai. Obrigado pela aprovação nesse concurso, Pai. Obrigado. Mas você nem passou? Não, você que pensa. Passei sim. Eram 20 vagas, eu só tenho 19, porque uma é minha. Amém? Esse processo caiu na mesa de um juiz que ele, duvido. Você pode duvidar, mas eu creio, aleluia. Obrigado, Pai, porque eu venci esse processo, aleluia. Eu tive um exemplo disso na minha família, todo mundo dizendo que não. Só eu dizia sim. Só eu dizia sim. E o sim prevaleceu, amém? Para a glória do nome de Jesus, o sim prevaleceu. Eu criei, foram muitos nãos. Muitos nãos. Eu dizia, é o sim de Deus. É o sim de Deus. Até que, pum. Aí ensaiaram, né, agradecer para o lado errado. Ensaiaram. Mas desistiram de falar. Porque eu falei, não. Foi o Deus Todo-Poderoso essa vitória. Jesus Cristo, o meu Senhor, venceu. Não foi nem A, nem B, nem C, nem D. Foi Jesus Cristo, o meu Senhor, que venceu. Eu criei. Amém, igreja? Aleluia. Igreja, fica de pé, em nome de Jesus.